Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Estávamos aqui, né? Então aqui agora é momento de delírio, parte 2, né? Derivadas para interpretar dados, no caso dados analíticos, lá da potenciometria, certo? Então o que a gente viu num primeiro momento? Vimos o significado do que é a derivada. O que é a derivada? Derivada é o sinônimo de empinada. É isso que a derivada está mensurando, a empinada da curva. Derivada zero, derivada baixinha, 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 vai aumentando, derivada alta, alta, alta. Eu quero essa derivada aqui, ó, super alta. Esse ângulo de inclinação que me dá o ponto de equivalência. É isso que eu quero achar com o método da derivada, certo? Derivada baixa vai diminuindo, 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 derivada negativa, né? Derivada negativa, empinada negativa. Ai, que gostoso, pro empinada negativa. Pois é, tá? É isso que é derivada, gente, é a empinada, beleza? E aí, ela é muito útil, tem um significado químico disso, né? Da derivada. Aplicado a uma curva, a uma sigmoide. O que a gente fez até então, né? Aprendemos a partir de um conjunto de dados no olho já, né? Pelo olho, sem fazer nem nada, você já ter uma interpretação sobre qual que é o volume equivalente, né? Então a gente está aprendendo a achar o volume equivalente para jogar naquela fórmula MV igual a MV para fazer os cálculos da concentração. Tá? Então, já estamos sinalizando como é que a gente faz com a segunda derivada, com a primeira, né? Como é que a gente faz no olho com os dados da titulação, né? Só que ainda nós não calculamos com precisão exata qual que é o volume equivalente. Até tem a precisão exata aqui, ó, 27,5 da primeira derivada, mas dá para ser mais exato, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz, beleza? Então, aprendemos a construir o gráfico da primeira e da segunda derivada e questionamos, né? Mas qual que é a vantagem disso? De construir graficamente, né, a segunda derivada e trazer lá para o eixo X e aonde cruza no eixo X é onde tem um volume equivalente, né? Então, daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai deduzir uma fórmula acoplada no gráfico da segunda derivada. Tudo bem? Daqui a pouco, após os comerciais. Eu queria trabalhar agora, né? Finalizar o momento de delírio com vocês, né? E como é que a gente vai fazer isso? Né? Você pode estar se perguntando, você está fazendo a derivada de um jeito completamente diferente, né? A gente não aprendeu assim na matemática, né? A gente aprendeu lá x² é 2x, a derivada de 2x é 2, né? A gente aprendeu diferente, a gente não aprendeu com número, né? Tá bom, beleza, então vamos pensar na matemática agora, certo? Vamos sair da matemática aplicada à química e vamos pensar só na matemática, tá? Vamos fazer do jeito que você quer. Você aprendeu do jeito da matemática, então vamos voltar para a matemática, certo? Então vamos lá. Aliás, o tio até comentou no vídeo, né? Por que na matemática, antes de começar o que eu tenho para começar, por que na matemática eu tenho uma função, aí eu derivo ela, e aí depois que eu derivo eu igualo a zero, né? Tem um significado isso, né? Qual que é o significado? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, eu estou lá na empresa, eu estou avaliando o custo de produção de uma determinada coisa que eu produzo dentro da empresa em função de uma variável qualquer, né? E eu percebo que essa variável influencia o custo dessa maneira, né? Dentro de um certo domínio.
O que significa derivar e depois igualar a zero? Significa isso aqui, né? Eu quero achar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, a derivada é igual a zero, gente. Ó, é muito intuitivo, é muito legal entender essas coisas, né? Ó, a derivada negativa vai subindo. Ó, a empinada, né? A empinada negativa vai subindo. Derivou a derivada aqui nesse ponto é zero. Por que nesse ponto é zero? Porque o ΔY é zero. É inexistente. Ó. Se a gente fosse meter um triângulo aqui, ó, um triângulo, né? Essa cota aqui, ΔY é zero, né? Por quê? Porque zerou. Aqui, ó, essa inclinação aqui fez assim, ó, pum. Tá vendo? Ó, essa cota ΔY é zero. Não tem variação em Y em zero. Então, quando eu estou pensando dentro da empresa, né, e eu quero minimizar custo, né, o que é que eu faço? Eu pego a função derivo igual a zero, porque eu quero mínimo custo em função de qualquer coisa, né? Já se eu estou, sei lá, querendo avaliar lucro em função de uma outra variável qualquer, né? Então, e eu percebo que a função tem esse comportamento, né? Eu também derivo, aqui ó, a função original, eu derivo ela e igualo a zero. Por que eu igualo a zero? Né? Porque eu quero achar esse ponto. Eu quero maximizar lucro em função de uma determinada variável, né? E a maximização se dá nesse ponto, ó, onde a derivada é igual a zero, onde o ΔY é zero. ΔY sobre ΔX, né? É igual a zero, né? Aqui a derivada é positiva. Ó, a empinada é positiva. Ó, se eu pegar em cada ponto, vou meter um triângulo em cada ponto, ó. Olha lá, né? Então, entendeu? Então, cada um tem uma, ó, aqui, ó, tem uma tangente aqui, tem uma tangente aqui, tem uma derivada em cada ponto, ó. Tem um Asdrubal em cada ponto. Ó, a derivada aqui está bem alta, ó, tá bem inclinadona. Aí ela vai caindo, zera, depois ela negativa. Entendeu, gente? Tudo bem? Por isso que na matemática a gente deriva e iguala a zero, porque eu quero, é muito importante a gente achar esses pontos quando eu estou avaliando coisas dentro da empresa ou qualquer outro lugar, certo? Mas vamos lá, vamos para a matemática, né? Vamos para a questão de você não ter aprendido da forma como o tio está colocando. Como é que fica então? Então vamos partir do jeito que você aprendeu, né? A gente estava usando no nosso vídeo não x e y, né? E não a equação algébrica, e sim dados de um experimento, tá? Então vamos fazer a mesma coisa, só que agora só usando a ferramenta, só trabalhando com a matemática, tá? E é até bom que a gente treine o jeitinho que o tio ensinou para vocês para fazer a primeira e a segunda derivada, tá? Então vamos lá, vamos pegar um conjunto qualquer x, y na matemática, um conjunto qualquer de dados. Olha lá, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, tá? Então tá aí. Vamos fazer para esse conjunto de dados, ó, então a gente viu com x e y na matemática, né? Só que aqui a gente está fazendo a transposição do x e y para volume de titulante e pH, mas é rigorosamente a mesma coisa, tá? Então vamos, professor, nunca vi desse jeito, então vamos fazer do jeito da matemática, tá? Vamos pegar do jeito que você aprendeu na matemática e vamos fazer do jeito que o tio fez. Olha lá, ó. Vamos achar a derivada desse conjunto de valores aqui,
Então vamos lá, vamos construir a tabela da primeira derivada. É bom que a gente treina, tá? E vão aparecer coisas interessantes que vocês vão gostar. A gente treina e aparece coisas interessantes. Então aqui nós vamos calcular o x médio e o y, né? A primeira derivada, né? É o delta y sobre delta x, tá? Depois aqui o x médio de novo e a segunda derivada. Fazer igualzinho. Ó como é que funciona. Ó, do jeito que o tio falou. Tracinho, 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 tracinho. Tá? Canetinha diferente. Olha lá. Como é que vai ficar? Vamos brincar de canetinha. Ó. Eu vou meter a derivada aqui. Como é que vai ficar essa derivada? Qual que é o volume médio entre 1 e 0? Que está no meio do caminho? Meio. O meio é o meio do caminho entre 0 e 1. Qual que é a primeira derivada? A primeira derivada é 1 menos 0 dividido por 1 menos 0. Tudo bem? Quanto que dá isso? 1. 1 menos 0 dá 1. Dividido por 1 menos 0, que também dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Muito bem. Agora vamos meter a derivada aqui, ó. Beleza? Vai ficar lá. Qual que é o volume médio entre 1 e 2? 1,5. Qual que vai ser a derivada? 4 menos 1, 3. Dividido por 2 menos 1, que dá 1. 3 dividido por 1 dá 3. Muito bem. Vamos fazer a derivada aqui, ó. Vai ficar como? Ó? Vai ficar... Qual que é o volume médio entre 2 e 3? 2,5. Qual que é a derivada entre esses dois pontos? É 9 menos 4 dividido por 3 menos 2, que dá 1. 9 menos 4 dá 5. Dividido por 1 dá 5. Muito bem, agora vamos fazer a derivada aqui, ó. Qual que é o volume intermediário entre 3 e 4, né? O volume médio, 3,5. Opa, de verdinho. 3,5. Qual que é a derivada aqui, ó? É 16 menos 9. 16 menos 9, que dá 7. Dividido por 4 menos 3, que dá 1. 7 dividido por 1, 7. 7, muito bem. Agora eu vou fazer igualzinho aqui, ó. Eu vou meter a segunda derivada na tabela da primeira. Vamos lá? Vou meter a derivada entre esses dois pontos. E aí, fazendo isso, uma coisa muito interessante vai aparecer. Então, como é que vai ficar aqui? Qual que é o volume médio entre meio e 1,5? Que está no meio do caminho entre eles? 1. Qual que é a derivada aqui entre esses dois pontos? 3 menos 1, 2. Dividido por 1,5 menos meio, que dá 1. Então, fica 2 dividido por 1, 2. Vamos meter a derivada aqui agora. Certo? Ó, qual que é o volume médio? 2,5, que está entre 1,5 e 2,5. 2, né? O 2 está no meio do caminho entre 1,5 e 2,5. Agora, qual que é a derivada aqui entre esses dois pontos? É 5 menos 3, 2 dividido pela variação de volume, que é 1. 2 dividido por 1, 2. Certo? Agora vamos fazer a derivada aqui, ó. Olha lá. Qual que é o volume médio entre 2,5 e 3,5? 3, né? Muito bem. Qual que é a derivada nesses dois pontos? 7 menos 5, 2. Dividido pela variação de volume, que é 1, 2.
Pronto. Fizemos a derivada do jeito que o tio fez lá para os dados da analítica, na potenciometria, nós fizemos agora usando x e y da matemática. Por que eu fiz isso? Bom, para a gente treinar, mais um exemplo, né? Mas tem um propósito também, né? Olha só que legal. Olhando de cabeça, né? Só para os dados originais aqui, ó, x e y. Que função algébrica está por trás desse conjunto de dados? Ó, quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 4. Quando x for 3, y é 9. Quando x for 4, y é 16. Você concorda comigo que a função algébrica que está por trás desse conjunto de dados aritméticos é essa daqui, ó? Y é igual a x quadrado, né? Então, ó, esse aqui é o quadrado desse, esse aqui é o quadrado desse, esse aqui é o quadrado desse. Y é igual a x quadrado. Muito bem. Agora vamos tampar isso aqui e vamos olhar só para a tabela da primeira derivada. De cabeça, qual que é a função que está por trás desse conjunto de dados? Ó que legal, gente. Ó, quando x for meio, y é 1. Quando o x for 1,5, y é 3. Quando x for 2,5, y é 5. Quando x for 3,5, y é 7. Ó, esse valor é sempre o dobro desse. Esse valor é o dobro desse. Esse valor é o dobro desse. Esse valor é o dobro desse. Então, a função que está por trás é y igual a 2x. Nossa, curioso, professor. Olha lá a regra do... Cai. Né? Ó, essa função é a derivada dessa. Ó que louco, né? Eu não estou deduzindo nada aqui não, tá? Tem uma dedução formal de por que o 2 cai, né? Tudo bem, mas foi isso que a gente aprendeu lá na matemática, né? Essa é a derivada dessa, e é mesmo. Só que o que acontece, né, gente? A geometria, a álgebra, ó, a aritmética e a geometria estão conectadas. São linguagens diferentes, mas que uma está dentro da outra, né? Então é importante a gente perceber isso. O tio está interpretando os dados analíticos de um experimento, né? Tomando a derivada aplicada a números. Eu não estou usando a função, né? Mas os números estão conectados com a função. É importante perceber isso, que a aritmética está conectada com a álgebra, que está conectada com a geometria, né? A geometria, porque a partir desses números, desse conjunto de dados e dessa função, eu ploto um gráfico, né? Um gráfico, eu ploto né? Tem uma geometria, né? Aí quando eu olho para a segunda derivada, olha só, qual que é a função que está orientando esse conjunto de dados, gente? Olha que legal. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 2. Quando x for 3, y é 2. Então, y é igual a 2. Sempre 2. Ó. Qualquer valor de x, y vai ser sempre 2. Se eu fizer essa brincadeira aqui ó, até o infinito, y vai ser sempre 2. E aí, o que você aprendeu lá na derivada, só que tomando a lente, né, da álgebra? O que você aprendeu? Né? Você derivou x quadrado, a primeira derivada dele é 2x. Você deriva a função 2x, né? Sai o x e vira 2. Né? A derivada é 2. Aí, ó, tá vendo? Aparece. Tudo bem, gente? Então o tio não está fazendo nada de especial. Né? Eu estou aplicando o conceito de derivada, mas a derivada é aplicada a um conjunto de valores numéricos, tirados de um experimento, tá bom? Gente, ficou claro até aqui o momento de delírio do tio? Muito bem. Então é assim, gente. Eu mostrei essa tabelinha para vocês, agora eu já não sei, né? Se eu não mostrei, vamos lá, vou mostrar aqui, ó.
Então, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, né? É bom mostrar as coisas. Vamos lá. Então, essa daqui é o conjunto que a gente estava trabalhando, o conjunto de valores lá da tabela de titulação que a gente viu. Tudo isso aqui a gente fez, ó, são os dados da folhinha, tudo bem? Ó, são esses dados aqui, ó. Eu peguei e joguei para o Excel, tudo bem? Joguei para o Excel. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar. Ó, aqui, ó, vou selecionar e vou pedir para o Excel plotar a curva, tá? Ó, inserir, opa, deixa eu colocar mais em cima para você ver o negócio acontecendo. Inserir gráfico de dispersão. Olha lá, olha lá, a sigmoide aparecendo aqui, ó. É porque eu peguei um recorte do 23 até o 31, ó, mas a sigmoide ela aparece, ó. Se eu prolongo, faz assim, né? Olha lá, tá? Muito bem. Aí, ó, vamos jogar esse gráficozinho para lá, ó, né? Ó, se eu pegar esse outro conjunto de valores aqui, selecionar e pedir para inserir o gráfico de dispersão, olha lá, ó, do jeito que o tio mostrou para vocês, ó, a derivada negativa aqui, né? Aqui, ó, tudo bem, ó, mas explode e depois volta, certo? Olha lá, e se eu pegar os dados da segunda derivada e selecionar, vai ter aquele perfil de curva que o tio mostrou para vocês. Inserir gráfico de dispersão. Ah lá, a curva explode para cima, depois explode para baixo e depois faz assim de novo, tá? Aonde bate aqui no eixo X, aonde corta o eixo X, é o volume equivalente na segunda derivada, certo? Professor, qual que é a vantagem disso, né? Você está fazendo pelo método geométrico, eu vou ter que plotar no gráfico e traçar uma reta até aqui, onde bater é o volume equivalente. Então, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Então, olha lá, quando a gente faz aqui a brincadeira, né? Vamos lá. Ó, essa tabelinha aqui é a tabelinha que o tio construiu com vocês. Ó, quando eu pego esse conjunto de dados, me dá a sigmoide, né? Aqui, ó. Quando eu pego esse conjunto de dados, ploto no Excel, me dá essa curva assim, pum, pum. E quando eu pego esse conjunto de dados e ploto no gráfico, me dá essa curva assim. Explode para cá, depois explode para cá e depois faz assim, tá? Aqui, ó, é o volume no ponto final. Aqui, ó, se eu pego essa reta, se eu pego esse ponto e traço uma reta até aqui, ó, me dá o volume equivalente. Se eu pego esse ponto e traço uma reta até aqui, onde cruza, me dá o volume equivalente. Tá? Aqui, ó, me dá o volume equivalente. Beleza? Ó, como é que é intuitivo, né? Ó, a derivada aqui tá pequenininha, pequenininha. Ó, uma curva acompanha a outra. Putz, tem que fazer com as duas mãos, ó. Aqui, ó. A empinada, ó. A empinada. A gente vai empinar com a caneta, tá? Ó, empinada baixinha. Derivada baixinha, ó. Aí eu vou pegando a derivada aqui, ó. Vamos fazer com a mão aqui e aqui com a... Ó, derivada. Aqui eu tô derivada em função do volume médio, né? A derivada aqui no começo é pequenininha, ó. Ó, derivada pequenininha, né? Aí o negócio vai empinando, ó. Aí vai empinando. Quando chega assim aqui no volume 25, olha lá, ó, no volume 25 começa a empinar. Então, quando eu traço um gráfico da derivada, o que é essa derivada aqui? Isso aqui a gente pode trocar por empinada, né? Empinada em função de volume. É isso que eu estou descrevendo com o gráfico da derivada. Eu estou colocando no eixo Y a empinada e no eixo X o volume, tá? Então, aqui, ó, né? Quando chega aqui no 27 e tralalá, a empinada é máxima, ela explode, né? E depois ela cai de novo, olha lá. E aí vai caindo. Certo? Tranquilo, gente? Bom, então eu acho que ficou claro. Deixa eu mostrar, né?
Então, o que está por trás do princípio do método, né? Olha lá, ó. Então, quando eu traço, essa daqui é a função original, né? pH em função do volume. Quando eu traço a primeira derivada em função do volume médio, dá esse tipo de curva. Quando eu puxo, prolongo essa reta até aqui, ó, me dá o volume equivalente. Mas eu estou falando de forma geométrica ainda, né? Mas dá para buscar esse volume no olho aqui, né? Ó. Dá para buscar no olho aqui, ó, do jeito que o tio fez, tá? Muito bem. Olha lá. Quando, ó, a segunda derivada, como é que faz? Explode, depois cai. Ó, ela para aqui o gráfico, aí depois ela começa aqui de novo e faz assim, ó, né? Se eu traçar uma reta daqui até aqui, ó, aonde cruzar aqui me dá o volume equivalente, tá? Muito bem, eu queria ir terminando por aqui o vídeo pelo seguinte: agora que a gente fez essa viajada e você conseguiu entender um pouquinho o princípio do método, a ideia agora é, a partir da segunda derivada, deduzir uma fórmula para acoplar aqui, né? Para a gente ver como é que faz isso aqui sem usar geometria, sem usar gráfico, né? Porque senão não tem vantagem nenhuma. Tudo bem? Então nós vamos acoplar uma fórmula aqui de modo que a partir dos dados da segunda derivada, eu pego esses dados aqui, jogo dentro de uma formulazinha e ela me dá exatamente o volume equivalente. Eu sei que está entre 27 e 28, a primeira derivada me diz que muito provavelmente o volume equivalente é 27,5, mas eu quero saber exatamente qual que é o volume equivalente. E nós vamos fazer isso agora por meio da segunda derivada. Tá bom? Então, eu vou parando o vídeo por aqui, por enquanto, né? Acabamos a aula de momento de delírio. Na próxima aula nós vamos deduzir uma equaçãozinha para acoplar aqui no gráfico da segunda derivada. Vou ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.